Hoje é dia 23/8, nós estamos no nosso 8º dia de Quaresma, sejam muito bem-vindos. Bom dia a todos. Eu sempre gosto de fazer as minhas orações antes, mas ultimamente eu não estou conseguindo devido ao horário. A gente está fazendo a Quaresma, né? Mas as orações que nós fazemos pessoais, elas são tão importantes quanto as que fazemos em grupo, né? Em grupo, alguém te ajuda, te conduz, te mostra o caminho, mas quando você começa a fazer as suas próprias orações individualizadas, pessoais, é como se você começasse a abrir uma rotina na tua vida. Esses dias eu vi foi o Padre Paulo que falou numa pregação dele, e ele disse: quanto tempo você tem para Deus? Quanto tempo você tem para você orar para Ele? Quanto tempo você atribui a Deus das suas 24 horas que você possui? Quanto tempo todos os dias você perde? Quanto tempo você tem para o seu celular? Coloca na balança e você vai entender por que que você está vivendo o que você está vivendo. Quando nós temos essa compreensão, quando nós temos esse entendimento do lugar que nós nos encontramos como pessoas, dedicando tempo a algo, nós percebemos o quanto nosso tempo é precioso e o quanto nós jogamos fora ele todo dia. Isso é para todo mundo, inclusive para mim. Então, refletir sobre o tempo de Deus para Deus e o tempo que muitas vezes nós perdemos aqui, ó, 1 hora nisso aqui é fácil, é fácil. E é fácil até passar, e quando você vê, percebe, 1 hora se passou. E se você dedicar essa 1 hora que você está em algum lugar, passando tempo, fazendo uma oração, se você dedicar isso a alguém, quanto poder existe dentro de cada um de nós e nós desperdiçamos. Antigamente, há muito tempo, já há uns anos, eu tinha joguinhos de celular, então parava em algum lugar, ficava passando tempo. E isso eu fui excluindo porque eu comecei a estudar, então, em vez de perder tempo jogando, eu perdi o tempo estudando, lendo alguma coisa. Então, hoje, se a gente parar para pensar, eu preciso de mais um estudo, mais alguma coisa. E mais de Deus? Por que não mais de Deus? E esse tempo que a gente não dá para Ele, a gente perde durante o dia, só que dobrado. O nosso dia não rende, as coisas não acontecem, perdemos força, perdemos concentração, perdemos energia. Se a gente tiver um entendimento do quanto um caminho espiritual muito bem seguido faz com que eu, você, aprendemos todos os dias a estar mais com Deus, isso vai nos dar entendimento do quanto nós perdemos o nosso tempo. Quanto mais você dedica o tempo a Deus, mais tempo você possui, porque menos tempo você perde com coisas que não te faz crescer. Então, o que eu quero trazer para vocês? Eu estudei muito a fundo a constelação familiar, eu estudei muito a fundo as terapias e
quando hoje eu começo a estudar a religião católica, que é algo que eu desconheço totalmente, né? E por mais que eu esteja segundo ano fazendo a quaresma, eu na missa tenho os meus tropeços que eu não consigo acompanhar em tudo, porque eu ainda não sei tudo. Então eu sempre ia para as missas antigamente, falava, ai gente, o pessoal está repetindo, mas não sei nem repetir, porque eu não consigo nem ouvir. E hoje eu percebo, eu não consigo ouvir. Não consigo ouvir o quê? Não consigo ouvir as coisas de Deus. Porque a minha mente, ela está sempre parada em algum lugar, em pensamentos. E é esses pensamentos que nos vêm quando você precisa o quê? De Deus. E nós vamos recordar de Deus só nas horas difíceis, não é mesmo? Aí você tem um fervor, aí você vai atrás, aí você busca por ele, mas naquele momento que você está precisando. E deveria ser todos os dias a gratidão, a gratidão. E na missa fala, né? A gratidão precisa estar o tempo todo com você. Não somente pela manhã, ou somente numa oração, ou quando você recebe algo, mas você deveria ser um ser humano com um coração grato pela tua própria existência o tempo todo. E se você tiver um coração grato, você não vai reclamar das coisas da vida. Aí tem um padre que ele fala, ele é português, e eu vi um Reels dele rapidinho, e ele fala exatamente sobre isso. Às vezes nós queremos mudar as pessoas que a gente ama, que a gente encontra, e falar sobre Deus, e dizer para ele o quanto ele me transformou, o quanto ele mudou, ou o quanto ele fez algo para mim. E isso ele fazia com as pessoas que ele amava. E muitos viravam a cara, não davam ouvido, ou diziam, ah, você está perdendo seu tempo. Ao ponto que simplesmente o que foi que ele fez? Ele falou, eu comecei a orar. Quando eu comecei a orar, comecei a me silenciar. Quando eu me silenciei, eu comecei a fazer o quê? Em vez de tentar gastar o meu tempo com a pessoa que eu amo tanto, para que ela venha para o meu mundo e conheça o que eu conheço sobre Deus, eu comecei a fazer o terço para ela. E eu, no começo, fiz o terço toda semana para essa pessoa, até começar a fazer o terço todos os dias. E ele fala, demorou, mas hoje acredito que às vezes aquela pessoa parece que tem mais fé do que eu. Então, quanto tempo nós perdemos tentando fazer com que alguém, convencer alguém a trilhar um caminho? E às vezes queremos que essa pessoa trilhe esse caminho que eu estou percorrendo, que eu ainda às vezes nem percorri, e eu ainda não sou esse exemplo para essa pessoa entender e perceber, nossa, realmente vale a pena. Realmente dedicar a Deus vale a pena, porque ainda a minha dedicação ainda é falha. Então eu oro, quando eu oro com uma intenção, a minha oração não vai só para aquela pessoa, eu também a recebo. Então, em vez de tentarmos mudar o outro, oremos para o outro. A oração é uma das partes mais poderosas que um ser humano tem como instrumento. Ela é gratuita,
E independente se você está fazendo para si ou para o outro, você está recebendo. E uma das coisas que eu entendo aqui, nesse lugar, a oração, não existe nada sistêmico, que é excesso, que vai isso ou aquilo. Porque numa oração, você só pede pelo melhor daquela pessoa, para o bem dela. Eu não vou pedir pela conversão, porque talvez a conversão, em um determinado tempo da vida dessa pessoa, não pode ser, pode não ser benéfico para ela, se ela não tiver entendimento. Então, por exemplo, eu estando hoje na católica, hoje eu consigo compreender as coisas que são mais sutis dela, nas quais, se fosse há 3 anos atrás, eu não teria esse entendimento, porque eu não teria uma consciência que eu tenho hoje. Eu não estaria preparada para. Seria apenas um tempo que eu vivi. Então, o melhor do outro não é aquilo que eu estou vivendo, o que eu estou sentindo. O melhor para o outro é o que vai fazer com que ele tenha consciência. E nem sempre o caminho que eu estou, no lugar que eu me encontro, com a mesma força, com a mesma energia, é o melhor caminho. É aqui que nós vamos precisar em ter esse entendimento e incluir as pessoas nas orações e não em outros lugares. E não tentando convencê-la que o meu caminho é melhor, que o que eu faço é melhor e que só isso que faz sentido, não todo o caminho. Se tem algo que eu aprendi nesses últimos anos, era sempre de ver algo mais belo no caminho novo que eu estava seguindo. Mas esse algo mais belo era porque o meu olhar, a minha consciência mudou. E não porque realmente as coisas estão ali sendo, sabe, sendo diferente do que era no caminho anterior. Aquilo só se torna diferente, um pouco mais precioso, porque a minha visão é diferente. Aí eu caminho tantos caminhos, e quando eu começo a estudar um pouco mais dentro da igreja, tem muito sistêmico lá dentro, tem muito dos meus ancestrais, daquilo que a minha avó faz na religião dela. E eu começo a perceber nas coisas mais sutis. Mas vocês só vão entender os ensinamentos se você pegar um padre que tenha esse caminho espiritual aprofundado. E aqui você vai começar a perceber, falar, puxa vida, eu tenho entendimento, por exemplo, para quem é constelador, e desculpe quem não é, sabe o quanto o aborto na vida de uma mulher é destrutivo. O quanto isso é destrutivo para a mulher e para a família e para o todo, para as gerações futuras. E o Padre Paulo, ele sempre coloca artigo em relação a isso, o motivo pelo qual a igreja proíbe o anticoncepcionais, o DIU, o motivo por que ela é contra. E se, por mais absurdo que seja, eu hei de concordar com ele que a concepção deveria ser natural e não interruptiva. E é por isso que nós estamos vivendo o mundo que vivemos, de filhos egoístas, de crianças que mandam nos pais e de pais que não têm controle na sua vida familiar. Por isso que existe toda essa destruição familiar, porque quando ele fala, às vezes tem uma família numerosa, com 4, 5 filhos. Essa família, pai não tem tempo para
bajular o filho, dando N coisas, para todas as coisas para esse filho possíveis. Se ele tiver dois, já tem que ser dividido. Se tiver três, vai ter que ser mais dividido. E você não vai dar o quê? Regalias. E essa criança, ela vai crescer com o que tem. E sabe qual vai ser o brinquedo dela? Os irmãos. Ela já vai desde pequeno aprender a dividir, a não querer dividir, a brigar, e todo o processo se dá. Eu não li aqui, desculpa, Marisol. A oração incluir da ordem que está fora de ordem. Equilíbrio o sistema, pois em unidade em Cristo nos unimos. Sim. Então, o caminho da humanidade seguiu para a individualidade, do ser egoísta. E esses tempos atrás, eu estava na igreja e tinha um casal, ele tem exatamente uma escadinha de filhos, 4 filhos. Qual é o pensamento que vem para todos nós quando vemos um casal com 4 filhos? É, nossa, que loucura! No tempo que vivemos, 4 filhos. Por que antigamente tinha 7, 10 filhos e não era loucura? E era muito mais difícil que hoje, porque era tudo feito manualmente. Você tinha que plantar para colher, para comer e para produzir. Lavar a mão na roupa, era assim que a minha avó fazia. Lavava a roupa na mão, no tanque. Costurava a própria roupa, porque não, era incabível você comprar, não tinha dinheiro para comprar roupa. Tinha tempo. Ela acordava cedo, dormia cedo. Tinha tempo. E nós temos máquina de lavar, alguns máquina de lavar louça, outros têm uma empregada ajudando. Nós compramos roupas, mas não temos tempo, nem para os filhos, muitas vezes. Naquela época, a mulher era da casa, o homem tinha que sair para trabalhar. Ele não tinha escolha, ele tinha que ser homem e fazer muito dinheiro para poder sustentar seus filhos. Naquela época, quando vinha o filho, ele não pensava, ai, e agora? Mais uma conta para pagar. Hoje, as famílias pensam isso. E a família foi se destruindo aos poucos, a ponto, por exemplo, no Japão, onde eu morei, na época que eu morei, já faz mais de 14 anos, falta de criança. A falta da natalidade faz com que o governo pague, até mesmo para os estrangeiros, um valor, cada estado é um valor, mas é um valor que você não precisa pagar para o parto. Ele custeia o seu hospital. Então, quando nós temos isso, e não tem tempo que você está pagando o seguro deles, não, porque tem 2 tipos de seguro, mas o governo custeia para você, porque falta criança. Porque nós temos homens com 40 anos que são virgens e não querem nem casar, nem se relacionar. Hoje, este é o processo da vida, de onde nós estamos vivendo. E é aqui que eu quero trazer um pouco para vocês olharem para um caminho um pouco diferente do que até eu mesmo tinha os meus conceitos, né, sobre tudo isso. E aí, quando o padre fala assim, quando você vê uma família numerosa, você sabe que o que eles dizem? Aí agora, como eu vou dizer que eu estou grávida novamente?
É tão difícil dizer isso. Mas uma pessoa dizer, eu não quero ter filho, eu tenho meu cachorro. Isso, tá todo mundo aplaudindo. E quando eu li o texto exatamente dele falando adoração ao cachorro e o quanto é fácil as famílias colocar o cachorro, porque o cachorro não pensa, não reclama. Ele é uma marionete na mão do ser humano. Você bate nele, ele vai para lá, você agrada a ele, ele vem abanando o rabinho. É assim. Não é igual criança que vai reclamar, que vai ter o teu pensamento, que vai precisar você aprender um pouco com ela. E nós deixamos de aprender com os filhos, né? Os filhos nos ensinam muito as coisas difíceis da vida e todos os outros caminhos também que a gente vai caminhando sem perceber, sem dar muitas vezes muita atenção para aquela criança, porque não é só a atenção que ela precisa, ela também precisa entender que ela não é o centro de tudo e de todos, porque senão se torna mais um egoísta no mundo. E isso, quando eu vi, no primeiro momento, eu fiquei um pouco chocada, né? Porque daí você começa a pensar sobre a tua própria vida, sobre o que você já fez. E depois vem o que? Esse entendimento que realmente ele está certo. Nós perdemos o conceito da família. Hoje eu penso, por exemplo, minha avó, quando ela se, quando ela partir, quando ela partir, a família não vai ser mais como é, não vai se unir mais como é. Elas vão se separar. Assim eu vi com a família do meu ex-marido, quando a matriarca faleceu, adoeceu, na verdade, e já não estava mentalmente, psicologicamente, ela já estava esquecida, a família se separou e não se encontram mais. E isso é o que está acontecendo com a destruição de toda a nossa família. E aí nós estamos julgando nossos primos, nosso tio, porque ele se intromete, porque é isso, porque é aquilo, instala o desrespeito a uma ordem e simplesmente a família se rompe. Isso foi facilmente vivido durante a pandemia. E se na primeira pandemia, que não foi tão forte assim, foi desse jeito, imagine se vier uma segunda agora. O quanto vamos estar, o quanto vamos ficar. Então, hoje eu trago um tempo de reflexão para as coisas de Deus, para o tempo que é sagrado e que nós não estamos dando tempo devido a Deus. Estamos focados no trabalho, nas coisas materiais. E eu digo, não tenho tempo para Ele. Eu preciso trabalhar. Mas será que se você tivesse um tempinho para Ele, seu trabalho não fluiria um pouquinho melhor? E você teria mais tempo ainda? Assim como a gente dedica mais tempo para um curso. Por que que a gente não pode dedicar um tempo para Deus? Um curso de Deus. Uma hora para Ele. E aqui nós vamos iniciar o nosso dia de oração. A página 11.
Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Sacratíssimo coração de Jesus, tende piedade de nós. Sacratíssimo coração de Jesus, tende piedade de nós. Sacratíssimo coração de Jesus, tende piedade de nós. Na página 38, nós vamos iniciar com a antífona, que é no 8º dia, tá? Nós chegamos no 8º dia. Parabéns a vocês que estão perseverando dentro dessa oração. E que assim seja uma continuidade em todos os nossos dias. Antífona. Nós vos suplicamos, ó São Miguel Arcanjo, chefe das milícias angélicas, pelos cristãos que são perseguidos no mundo, que o sacrifício deles, unido ao sacrifício de Cristo, lhes conceda a contemplação da luz eterna. Fazei que nossos inimigos fracassem diante de Deus Todo-Poderoso. Amém. Deus está na luz e na escuridão. O Senhor é minha luz e minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é amparo da minha vida. A quem temerei? Quando os perversos se acercam de mim para devorarem minha carne, os meus adversários e meus inimigos que vieram contra mim, eles é que tropeçaram e se arruinaram. Ainda que um exército acampe ao meu redor, meu coração nada temerá. Ainda que a guerra se levante contra mim, eu estarei confiante. Uma coisa peço ao Senhor, e essa eu busco: habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu santuário, porque ele me esconde em sua tenda no dia mau. Ele me oculta no esconderijo da sua tenda e me levanta até o alto do rochedo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nós vos suplicamos, ó São Miguel Arcanjo, chefe das milícias angélicas, pelos cristãos que são perseguidos no mundo, que o sacrifício deles, unido ao sacrifício de Cristo, lhes conceda a contemplação da luz eterna. Fazei que nossos inimigos fracassem diante de Deus Todo-Poderoso. Amém. Palavra de Deus, 1 João 1, versículos 5 ao 10. Deus é luz e nele não haverá trevas. Se dizemos que estamos em comunhão com Deus e, no entanto, andamos nas trevas, somos mentirosos e não praticamos a verdade. Mas se caminharmos na luz, como Deus está na luz, então estamos em comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dizemos que não temos pecado, nos enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se reconheceremos os nossos pecados, Deus perdoará nossos pecados e nos purificará de toda injustiça. Ele é fiel e justo. Se dizemos que não temos cometido pecados, fazemos de Deus um mentiroso, e a palavra dele não está em nós. Meditemos.
Considero o que diz São João. Se dizemos que não temos pecado, nos enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. 1 Jó, capítulo 1, versículo 8. Portanto, se te confessas pecador, a verdade está em ti, pois a mesma verdade é a luz. Tua vida não resplandece ainda na perfeita claridade, porque os teus pecados ainda persistem. A luz, porém, já começa a se fazer em ti, pois confessaste os teus pecados. Com efeito, escuta o que se segue. Se reconhecemos os nossos pecados, Deus perdoará nossos pecados e nos purificará de toda injustiça. Ele é fiel e justo. 1 Jó, versículo 1, capítulo 9. Não apenas os nossos pecados passados, mas também aqueles que talvez contraímos pelo fato de estarmos neste mundo, porque enquanto o homem estiver revestido de carne, não pode deixar de cometer pecados, se não fossem senão pecados leves, mas por leves que os dominemos, não os consideramos insignificantes. Parecem insignificantes quanto ao peso, mas assusta quanto ao número. Grande número de objetos leves faz uma grande massa. Muitas gotas enchem um rio. Quantidades de grão formam uma pilha. Qual será então a nossa esperança? Antes de tudo, a confissão. Que ninguém se julgue justo sob o olhar de Deus, que vê o que é o homem. Ninguém levante com orgulho a cabeça. Esse que nada era e agora é. Então, antes de tudo, a confissão, depois o amor. Santo Agostinho, Comentários de São João 1, Jó, homilia 1 ao 6. Quando nós vemos para esse momento de reflexão, o que se perdeu ao longo do tempo foi exatamente a confissão, né? Por quê? Por que você vai confessar em frente ao padre que faz coisa errada? Eu sei, eu já estou julgando ali o padre. Só que o poder da confissão não está no padre, não está na igreja. Dizer que isso é o que você deve. Está na forma que você se coloca pequeno, não diante da igreja, do padre, do todo, diante de Deus, diante da ordem maior. Quando você se coloca pequeno e você fala aquilo que você está sentindo naquele momento, uma mudança acontece na tua história e na tua vida. O que eu quero trazer aqui para vocês é exatamente a importância que tem uma confissão. A confissão nada mais é que você vai ter um tempo que você vai precisar refletir sobre as tuas atitudes e ações. E ao mesmo tempo, quando você vai receber a hóstia, você se ajoelha e confessa. Mas se você só repetir as palavras do Padre, confesso a Deus Todo-Poderoso, que pequei muitas vezes por pensamentos, atos, por palavras, gestos e omissões. Então, se eu estou só repetindo, não tem valor. E aqui começa o entendimento do quanto nós não temos a sacralidade das coisas. Uma das coisas que eu sempre aprendi com a minha avó é isso, o, o que é sagrado dentro da visão dela. Então, o altar para ela é muito sagrado. As coisas colocadas, a organização, a limpeza, cada coisa aí no seu lugar, a forma como ela acende, o não poder assoprar a vela, tudo isso é sagrado. Para quem? Para ela. Só que este sagrado também se dá dentro da igreja. O quanto eu preciso ter esse exame de consciência. Por exemplo, se eu vou hoje para a missa, ontem eu fui, hoje eu vou novamente. Então, o que eu vou fazer? O que eu fiz de ontem para hoje? Algo de errado eu fiz. Algo que me desviou de um caminho em algum momento.
Então eu vou refletir um pensamento que dominou a minha mente, que não me deixou no estado de silêncio. Então, é sobre isso que tá ali, que a missa te faz ir para esse lugar. Só que quando a gente não tem essa visão e esse entendimento, nós só vamos à missa, passamos o tempo e vamos embora. Só que você entrou do mesmo jeito que saiu. E a intenção de você entrar numa missa é você entrar entendendo a sacralidade daquele lugar, o respeito que você deve ter. E eu nunca tinha observado o quanto existe uma reverência, assim como os budistas têm, assim como os japoneses têm uma reverência para a autoridade. Na igreja tem, então, se cita o nome de Jesus, todo mundo reverencia. Eu nunca tinha observado isso, mesmo quando eu frequentava a igreja, porque entrava do jeito que saía, sem entender nada e sem compreender nada. Então, quando a gente não tem a consciência do que, como funciona, é exatamente isso que acontece. Ao perceber os caminhos e perceber essa sacralidade, é aqui que inicia a espiritualidade, quando você entende o que você está fazendo. E nós temos mais pessoas recebendo a hóstia e pecando muito mais do que qualquer outra coisa. Filas imensas. Às vezes, aquele que nem é cristão, que não está recebendo a hóstia, tem mais consciência do que aquele que recebe. Porque o poder da hóstia é que você se purifique do teu pecado, mas para você se purificar do pecado, você precisa ter consciência dele. Só isso. A questão não é o padre, a questão não é o altar ou a igreja, a questão é você, pequeno, consciente, diante do Pai. Quem é o Pai? O ser humano ali só está como representação para que você entenda, porque nós, seres humanos, precisamos de alguém na nossa frente. E se eu conseguir ficar pequeno diante do Pai, todas as outras coisas se abrem diante dos meus olhos. Então, com esse entendimento, nós vamos fazer na página 15, né? Na página 15. A consagração de São Miguel Arcanjo. E vocês entendendo aquilo que nós consagramos, nós estamos fazendo uma oração aqui. E me colocando aqui diante disso. E não basta ler, eu tenho que viver. E entender que quando eu digo essas palavras, eu estou firmando um compromisso. Aqui é um compromisso, assim como aquela oração que nós fizemos ontem, né? Poderosa, mas é um compromisso. Ó príncipe nobilíssimo dos anjos, valoroso guerreiro do Altíssimo, zeloso defensor da glória do Senhor, terror dos espíritos rebeldes, amor e delícia de todos os anjos justos, meu diletíssimo arcanjo São Miguel, desejando eu, Silvana Rissami Kobayashi, fazer parte do número de vossos devotos e servos, a vós hoje me consagro, me dou e me ofereço, e ponho-me a mim próprio, a minha família e tudo que me pertence debaixo da vossa poderosíssima proteção. É pequena a oferta do meu serviço, sendo como sou, um miserável pecador, mas vós engrandecereis o afeto no meu coração. Recordai-vos de que, de hoje em diante, estou debaixo de vosso sustento e deveis assistir-me em toda a minha vida e obter-me o perdão dos meus muitos e graves pecados. A graça de amar a Deus de todo o coração
ao meu querido Salvador Jesus Cristo e à minha mãe Maria Santíssima. Obtende-me aqueles auxílios que me são necessários para obter a coroa da eterna glória. Defendei-me dos inimigos da alma, especialmente da morte. Vinde, ó Príncipe gloriosíssimo, assistir-me na última luta, e com a vossa arma poderosa lançai para longe, precipitando nos abismos do inferno, aquele anjo quebrador de promessas e soberbo, que um dia prostraste no combate do céu. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, para que não pereçamos no supremo juízo. Amém. E aqui nós vamos para a ladainha de São Miguel Arcanjo, na página 11. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Pai celeste que sois Deus, tende piedade de nós. Filho Redentor do mundo que sois Deus, tende piedade de nós. Espírito Santo que sois Deus, tende piedade de nós. Trindade Santa que sois um único Deus, tende piedade de nós. Santa Maria, Rainha dos Anjos, rogai por nós. São Miguel, rogai por nós. São Miguel, cheio de graça de Deus, rogai por nós. São Miguel, perfeito adorador do Verbo divino, rogai por nós. São Miguel, coroado de honra e de glória, rogai por nós. São Miguel, poderosíssimo príncipe dos exércitos do Senhor, rogai por nós. São Miguel, porta-estandarte da Santíssima Trindade, rogai por nós. São Miguel, guardião do paraíso, rogai por nós. São Miguel, guia e consolador do povo israelita, rogai por nós. São Miguel, esplendor e fortaleza da igreja militante, rogai por nós. São Miguel, honra e alegria da igreja triunfante, rogai por nós. São Miguel, luz dos anjos, rogai por nós. São Miguel, baluarte dos cristãos, rogai por nós. São Miguel, força daqueles que combatem pelo estandarte da cruz, rogai por nós. São Miguel, nosso auxílio em todas as adversidades, rogai por nós. São Miguel, arauto da sentença eterna, rogai por nós. São Miguel, consolador das almas que estão no purgatório, rogai por nós. São Miguel, a quem o Senhor incumbiu de receber as almas que estão no purgatório, rogai por nós. São Miguel, nosso príncipe, rogai por nós. São Miguel, nosso advogado, rogai por nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, atendei-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Rogai por nós, ó glorioso São Miguel, príncipe da Igreja de Cristo, para que sejamos dignos das suas promessas. Oremos. Senhor Jesus, santificai-nos por uma bênção sempre nova e concedei-nos pela intercessão de São Miguel esta sabedoria que nos ensina a juntar riquezas do céu e a trocar os bens do tempo pelo da eternidade. Vós que viveis e reinais para sempre. Amém. Um Pai nosso, em honra a São Miguel Arcanjo. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Pai nosso, em honra a São Gabriel Arcanjo. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje.
perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Pai nosso, em honra a São Rafael Arcanjo, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Três Ave Marias em honra à Santíssima Mãe de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Gloriosíssimo São Miguel, chefe e príncipe dos exércitos celestes, fiel e guardião das almas, vencedor dos espíritos rebeldes, amado da casa de Deus, nosso admirável guia depois de Cristo, vós, cuja excelência e virtude são altíssimas, dignai-vos, livrai-nos de todos os males, nós todos que recorremos a vós com confiança, e fazei pela vossa incomparável proteção que adiantemos cada dia mais na fidelidade de servir a Deus. Amém. Rogai por nós, ó bem-aventurado São Miguel Arcanjo, príncipe da Igreja de Cristo, para que sejamos dignos de suas promessas. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, que por um prodígio de bondade e misericórdia, para a salvação do ser humano, escolhestes para príncipe da vossa Igreja o gloriosíssimo arcanjo São Miguel, tornai-nos dignos. Nós vos pedimos de sermos preservados de todos os nossos inimigos, a fim de que, na hora da nossa morte, nenhum deles nos possa inquietar, mas que nos seja dado de sermos introduzidos por ele na presença da vossa poderosa e augusta majestade, pelos merecimentos de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Nós vamos agora lá na página 139. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Abençoai o Santo Padre, lembrando dos parocos, Padre Fiore, Padre Bruno, o Frei Maurício, e recordem dos padres e os parocos da sua paróquia. O Papa, o nosso bispo diocesano, todo o clero, o nosso paroco, as nossas famílias, e dai-nos a paz. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Jesus, Maria e José, santificai as nossas famílias e aumentai a nossa fé. Agora nós vamos lá para as jaculatórias finais. Rogai por nós, bem-aventurado São Miguel Arcanjo, príncipe da Igreja de Cristo, para que sejamos dignos de suas promessas. Ó luminares radiosos do céu, exército triunfante da corte celeste, assisti à Santa Igreja e dai-lhe vitória sobre todos os seus inimigos. Ó coros admiráveis da hierarquia celeste que servis a Deus no céu e na terra, opondo-vos ao mal, fazei que o bem triunfe em todos os países da terra. Oremos. Deus Pai eterno e todo-poderoso,
pelo poder do nome de Jesus, pelo poder do sangue de Jesus, pelo poder das chagas de Jesus. Vocês coloquem as suas intenções. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Oração à Rainha dos Anjos. Augusta Rainha dos céus e Senhora dos anjos, que recebeste de Deus o poder e a missão de esmagar a cabeça de Satanás, nós vos pedimos humildemente, enviai as legiões celestes para que, sob vossas ordens, elas persigam os demônios, combatam em toda parte, reprimam a sua audácia e os precipitem nos abismos. Ó boa e eterna Mãe, vós sereis sempre o nosso amor e a nossa esperança. Ó Divina Mãe, enviai os santos anjos para que nos defendam e afastem de nós o cruel inimigo. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Bendigamos ao Senhor, demos graças a Deus. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Por intercessão de São Miguel Arcanjo, abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E assim nós concluímos mais um dia de orações, perseverando neste caminho, entendendo e compreendendo que a todo tempo nós podemos despertar aquilo que há de bom, assim como aquilo que há de ruim, e que sejamos instrumentos da bondade de Deus, do amor, da compaixão, da vida, desse servir a Ele de uma forma genuína e verdadeira, que nós não nos percamos de nós mesmos e de quem somos. Eu vou fazer uma oração para vocês. Essa oração eu recebi do Frei Maurício e sempre que eu tenho a necessidade, eu recorro a ela. Chama oração de descontaminação. E vocês podem fechar os olhos e entrar dentro desta oração. Então, pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Eu, citem o nome de vocês, eu, Silvana Rissami Kobayashi. Em nome de Jesus, ordeno-lhe que saia de mim todo espírito de contaminação. Eu, Silvana Rissami Kobayashi, em nome de Jesus Cristo, corto de mim toda contaminação espiritual, toda a fúria do demônio, toda a seta e todos os dardos inflamados do meu inimigo. Eu, em nome de Jesus Cristo, te proíbo de tocar em mim. Eu, em nome de Jesus Cristo, corto de mim toda maldição, todo julgo hereditário negativo. Eu me lavo agora juntamente com todos os meus no sangue de Jesus. Eu me escondo agora sobre a proteção do Altíssimo e tomo posse do poder do Espírito Santo. Eu me abrigo agora sobre o manto protetor da Virgem Maria e da sua intercessão e da intercessão de todos os anjos santos. Amém. O sangue de Cristo que lava e liberta, me lava e liberta e cubra com o seu poder a nós e as nossas famílias. O sangue de Cristo que lava e liberta, me lava e liberta e cubra com o seu poder a nós e as nossas famílias. O sangue de Cristo que lava e liberta, me lava e liberta e cubra com o seu poder a nós e as nossas famílias. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs.
É mal o que me ofereces. Bebe tu mesmo teu próprio veneno. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. E aqui a finalização, a gente finaliza sempre com creio. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. E que assim nós possamos nos liberar de todo mal, daquilo que nos aprisiona, das forças que muitas vezes fomos nós que abrimos as portas que entrassem e dominassem a nossa vida. As coisas acontecem justamente, não é porque o outro tem o poder e faz isso e joga isso contra nós, é porque nós damos o poder a eles, porque abrimos uma porta para que eles entram. Então, que assim seja na nossa vida, fechando as portas para que o inimigo não entre, não adentre na nossa vida e tenha poder sobre aquilo que nós somos. Então, que no dia de hoje haja essa reflexão sobre as coisas sagradas de Deus que há muito tempo foram esquecidas, há muito tempo estão deixando de ser vividas porque foi introduzido conceitos pelos quais dizia: isso te tira a liberdade, isso não te faz feliz, isso faz com que a mulher seja reprimida. Mas a mulher, quando ela era a dona do lar, ela era a pessoa mais poderosa da casa. E eu vejo o poder que a minha avó exercia dentro da família. Meu avô fazia tudo o que ela determinava e queria. Ele nunca negou nada, inclusive quando ela disse: precisamos ir embora desse lugar, nossos filhos estão em risco. Ele a ouviu, porque a sabedoria dessa mulher é que fez a casa ser edificada. E ele sabia que sempre que ela dizia algo, acontecia algo de grave. Então ele confiava nela e fazia tudo para que a família perseverasse ali. Então, que possamos ser seres humanos mais sábios dentro da nossa família, para que os nossos filhos também sejam sábios, para que eles herdem isso de nós e não a nossa arrogância daquilo que a gente quebrou no passado, da liberdade da vida, da liberdade sexual e de toda a liberdade que nos foi dada. E nós vimos o que aconteceu com todas essas pessoas que pregaram a liberdade. A era do rock and roll, aquela era da liberdade, das drogas e de tudo mais. Se percebemos profundamente o que aconteceu na vida dessas pessoas que viveram isso e conquistaram riqueza, sim, da terra. Tiveram todos eles mortes trágicas. Então, algo errado aconteceu e adentrou na casa de todos nós. E é por isso que esse resgate hoje é muito importante, para que a família seja preservada. A nossa família precisa ser preservada a todo custo, porque é ela que está sendo mais atacada de todo lugar
pela mídia, pelas redes sociais, pela internet, pelo mundo afora. E se nós não valorizarmos a família, nós vamos perder todo o conceito e nos perder dela. Então, que sejamos pessoas conscientes para que possamos levar a consciência para mais pessoas, que isso não fique somente aqui, isso se expanda, que se você tem alguém que você ama, convide para estar, convide para aprender. Esses dias eu estava lendo umas mensagens de evangélicos falando atacando, né, os católicos, que isso é pecado, que Jesus Cristo não disse isso. Aquela pessoa é só ignorante, ela não sabe. E ao mesmo tempo eu vi um evangélico num texto, num vídeo do Padre Paulo falando exatamente essas palavras. Eu sou evangélico, mas as suas palavras. Ai, lindona, bom dia. Eu sou evangélico, mas as suas palavras é que me traz uma fé que eu não tenho na minha igreja. Eu sou evangélico e tenho que admitir que isso faz com que a minha fé aumente na minha religião. O que falta para o ser humano é só uma palavra chamada conhecimento. Por isso que os evangélicos julgam os católicos e por isso que toda religião que julga uma outra, de verdade, ela não vai poder acolher ninguém. Tchau, lindona. Bom dia para você. Ela não tem como acolher uma outra parte, entende? Então, se eu sou católica e desejo que outras pessoas também sejam, eu preciso acolher qualquer um. Mas para isso, eu preciso primeiro estar preenchida de Deus. E aí eu posso caminhar em qualquer lugar que não tem perigo. Eu apenas estarei fazendo o meu papel de cristã, como qualquer outra pessoa, dentro da minha consciência, da minha verdade. E mesmo entendendo que a minha compreensão, e essa é a minha também, a minha compreensão é que nenhum caminho está errado. Porque se eu considerar os caminhos que eu percorri como errado, eu não estaria aqui hoje. E não teria o entendimento que tenho sobre a religião na qual eu escolhi viver. Então, que possamos ser esse ser humano de consciência e também um ser humano que acolhe tudo e todos, porque, no fim, todos fazem parte e somos um com todo. Eu desejo a todos vocês um lindo dia abençoado. Que Deus abençoe imensamente a vida de vocês. Reflitam, pense nos nossos pecados, faça confissão, faça a Eucaristia de um modo muito devocional, entendendo e compreendendo. Estou recebendo o sangue e o corpo de Cristo. E assim, entender que eu me torno purificado e sagrado naquele momento. E assim, eu posso viver mais um tempo sem culpar os meus, sem ficar culpando a vida que eu vivi anteriormente, e sim, entendendo que eu fui livre, fui libertada por este amor de Deus, mas nunca esquecendo do caminho, assim como não esquecer do caminho que Jesus percorreu, para que
nós tivéssemos essa compreensão hoje. Então, agradeço a todos vocês. Tenham um bom e um lindo dia e até amanhã, se Deus permitir. Bom dia a todos.